o apóstolo Paulo trabalha com vários aspectos aqui. O primeiro deles que eu quero trabalhar com vocês para falar sobre adoção é que aqueles que são adotados por Deus, eles são habitados pelo seu Espírito. A habitação do Espírito Santo é um diagnóstico, é um referencial, é uma marca daqueles que são adotados por Deus. Então você pode dizer assim: olha, eu não sou mais uma criatura de Deus, eu sou um filho de Deus. E alguém vai perguntar para você, então, necessariamente, na visão de Paulo, então você tem a habitação do Espírito Santo. E é disso que Paulo está falando aqui no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, cada pessoa que é habitada pelo Espírito está segura, porque o Espírito Santo é o selo de garantia da sua nova filiação, ou da sua entrada nesta família de alguém, nesta família de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Paulo está colocando isso de uma maneira muito clara aqui. Você quer ter segurança a respeito da sua salvação, a segurança a respeito da graça de Deus derramada e sustentada sobre a sua vida, então você precisa ter convicção da habitação do Espírito Santo dentro de você. E alguns aspectos dessa habitação são extremamente perceptíveis. O primeiro deles é exatamente no que tange ao nosso espírito. Quase parece um quebra-cabeça o que Paulo faz com a palavra espírito aqui no capítulo 8. Eu não sei que versão que vocês estão usando aí na Bíblia de vocês, mas algumas versões colocam todas as palavras espírito nesse texto com a primeira letra em maiúsculo. Algumas, como a de Genebra, por exemplo, já faz uma distinção. Mas Paulo cita espírito aí em dois aspectos diferentes. Em algum momento ele está falando do Espírito de Deus, e em outro momento ele está falando do nosso espírito, o sopro de vida que Deus colocou em nós. E a ideia de Paulo é a seguinte: se o Espírito de Deus habita em você, então este Espírito que é seu, que é o nosso sopro de vida, que nós recebemos da boca de Deus, esse Espírito que está morto quando o homem não conhece a Cristo, e quando o homem está lançado ao pecado, antes do homem ter um encontro com Cristo, o seu Espírito, que às vezes nós confundimos e chamamos de alma, ou nós confundimos e chamamos de parte intelectual, e você pode tentar dividir isso de N formas, existem autores que dividem de maneiras diferentes. O que eu gostaria de resumir com você é que tudo em você, que não é matéria, que não pode ser tocado, está dentro desse Espírito. E as pessoas que vivem antes, ou quando nós vivíamos antes de ter um encontro com Cristo, ou as pessoas que vivem sem Cristo no mundo, têm essa parte imaterial, morta e caminhando para a morte. E é por isso que as pessoas se lançam nos mais diversos vícios e numa procura louca por satisfação, num desejo de algo que elas não sabem nem o que é porque a alma, aquilo que está do lado de dentro, aquilo que não pode ser tocado, aquilo que foi soprado da boca de Deus dentro de si, está vazio, está seco e está morto. Então é disso que Paulo está falando quando ele diz Espírito aqui, quando na sua Bíblia aparece em minúsculo. Mas eu quero ler alguns textos aqui e mostrar as duas atuações. Mas para Paulo, o nosso espírito está vivo quando o Espírito de Deus habita dentro de nós. E se você se sente vivo, se você se sente renovado, se você tem esperança, se você tem alegria, significa então que o Espírito Santo vivificou o seu espírito. Então Paulo vai dizer o seguinte: olha, como que você sabe se você está debaixo desta obra graciosa de Deus, se você foi adotado na família de Deus? Você tem que perguntar para você mesmo: eu estou vivo? Estou vivo do lado de dentro? Porque o único que vivifica o meu coração é o Espírito de Deus pela obra de Cristo Jesus. Veja que interessante, o versículo 10: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito, aí é Espírito minúsculo, é o sopro de vida de Deus dentro de nós, é vida por causa da justiça. Qual justiça? A justiça de Cristo que está sobre a minha vida. Cristo realizou essa obra, eu estou vivo. Versículo 11: se habita em vós Espírito, agora Espírito está no maiúsculo, que está falando do Espírito de
Deus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, aquele Espírito que nós recebemos de Deus, que vivificou o meu espírito, que é o sopro de Deus dentro da minha vida, desde lá do Éden, esse mesmo Espírito que habita em mim, ele vai um dia vivificar o meu corpo, do mesmo jeito que ele fez com a minha alma. Então Paulo está dizendo assim: se você está vivo por dentro, você está vivo porque o Espírito de Deus te deu vida. E se o Espírito de Deus deu vida para você, para o Espírito que habita em você, o seu Espírito, aquele que você recebeu de Deus, ele também vai, do mesmo jeito que ele vivificou o seu Espírito, ele vai vivificar a sua carne. E é por isso que o cristão tem então esperança. Veja como ele vai concluir então. Então, por meio desse Espírito que habita em vocês, o corpo mortal também será vivificado. Então, qual a segurança do cristão? A minha segurança é que o Espírito Santo de Deus já fez uma obra no meu coração, no meu espírito. Essa obra é uma obra completa. Falta ainda o meu corpo ser vivificado, com as suas paixões. Ele está deteriorando a cada dia. Nós continuamos a envelhecer, nós continuamos a engordar, a emagrecer, o cabelo continua a ficar branco, nossa carne treme e se envolve com as coisas deste mundo. Nossa carne não consegue resistir a este mundo e às tentações deste mundo, mas nós temos a certeza que do mesmo jeito que nós somos vivificados no nosso espírito interior, assim também Deus vai vivificar-nos na nossa carne. Esta é a obra. Então Paulo está dizendo: a grande segurança do cristão é ser habitado pelo Espírito Santo. Esta é a nossa garantia. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele também vai ressuscitar você. O problema é que existem falsas seguranças no nosso meio. O problema é que, infelizmente, entrar numa igreja não significa ter convicção. Às vezes você passa a participar de algum tipo de culto, mas não tem convicção. E o que Paulo está combatendo é isso. Nós podemos aplicar de várias maneiras o que Paulo está dizendo aqui. Quando nós não aplicamos este ensino de Paulo às nossas vidas, nós podemos cair em 4 possibilidades de falsa convicção ou de falso cristianismo. Então as pessoas se dividem em 4 grupos. Primeiro deles, alguns que não são salvos e sabem que não são salvos. Vivem no mundo completamente alienados de Deus, não foram regenerados e não estão preocupados com isso. Segundo grupo, alguns que são salvos e têm plena certeza do seu estado de redenção, adquiriram a convicção a respeito da obra de Deus. Mas daí tem um terceiro grupo, aqueles que são salvos, mas ainda não sabem disso. E aí nós precisamos anunciar o Evangelho para essas pessoas, para que elas possam ter a mesma convicção que nós temos. E agora vem a parte turva desse rio. Alguns que não são salvos, mas acham que são. E é aqui que a coisa complica. E por que acham que são? Porque acham que são bons. E de fato até são. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas elas não são salvas porque elas não estão confiadas na obra da graça. Elas não estão confiadas naquilo que Cristo fez, mas elas estão confiadas nos seus próprios méritos. Elas estão confiadas nos avanços pessoais, humanos, que elas conseguiram diante do mundo e talvez até diante da própria igreja, com esforço e com dedicação, com obediência a preceitos bíblicos. Mas de fato elas não contam com Cristo. E isso é triste, porque o que Paulo está dizendo é que eu só posso ter segurança a respeito da salvação se eu estiver vivificado pelo Espírito Santo e se eu estiver crendo e dependendo do Espírito Santo para a vivificação do meu corpo. Se eu estiver em outro caminho,
Se eu estiver tendo uma convicção baseada em atitudes minhas, baseadas em justiça minha, em justiça própria, baseado numa condição que eu alcancei com o meu esforço, então eu estou perdido. E pior, eu estou aborrecendo Deus, porque eu estou tentando dizer para o próprio Deus que aquilo que o filho dele fez foi desnecessário, porque eu consigo sozinho. Você fala, pastor, ninguém vai dizer isso. Eu digo, olha, ninguém diz isso. O problema é que a gente faz. Esse que é o problema. Então, nós pensamos pouco e refletimos pouco e não trazemos na ponta dos nossos lábios e na nossa mente, em plena consciência, a nossa dependência de Cristo. Mas nós acreditamos enganadamente que nós somos capazes de alguma coisa. E Paulo está dizendo, não, o único que vivifica o espírito de vocês é o espírito da vida em Cristo Jesus. E ele é o único que vai poder vivificar vocês e ressuscitar o corpo de vocês, assim como ele fez com o Filho de Deus. Há duas razões básicas para que as pessoas tenham esse falso sentimento de certeza de salvação, uma falsa segurança. A mais comum é a compreensão falsa do que é necessário para ser salvo. Se as pessoas falam que todo mundo vai para o céu quando morrem, o raciocínio óbvio do incrédulo é que ele não precisa fazer nada que ele vai para o céu. Então esse é um ponto. Isso é uma coisa comum. Isso é uma daquelas verdades, mentiras. Isso é chamado de truísmo. Isso é uma daquelas mentiras que são repetidas tantas vezes que as pessoas acabam acreditando. Então, foi repetido milhões de vezes que, olha, se você for um sujeito bonzinho, seu lugar é o céu. Se você for um sujeito malvado, seu lugar é inferno. E aí num desenho animado você vê lá um anjinho do lado de cá e um diabinho do lado de cá. E se você aceitar os conselhos do anjinho, você vai para o céu. Se você aceitar os conselhos do diabinho, você vai para o inferno. Nós classificamos céu e inferno dessa maneira. E a ideia que nós construímos na mente dos nossos filhos e na mente da sociedade aí fora é que céu é algo conquistado por atitudes boas. E isso é uma mentira. Porque o céu não é conquistado por atitudes boas. O único que conquistou o céu foi Cristo. E Ele conquistou para nós, porque já era dele. Não existe atitude boa o suficiente para conquistar o céu. Mas por causa desse ensino equivocado nosso, tem muito incrédulo lá de fora que fala assim, eu não preciso ir para a igreja para garantir o céu. Porque olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo ninguém, eu faço doação para os pobres. Então eu estou indo para o céu. Os meus filhos estão indo para o céu porque eu tenho ensinado os meus filhos a obedecerem o seu pai, a respeitarem os mais velhos, a serem trabalhadores. Então minha família inteira vai para o céu. E essa é uma falsa ideia. Porque só tem um caminho que conduz ao céu. E o nome deste caminho é Jesus Cristo. Então não são as obras boas, embora quando Cristo entra em nós e o Espírito Santo de Deus nos domina, Ele nos inclina espiritualmente, nós falamos sobre isso, Ele nos inclina àquilo que é bom, embora ainda resida em nós uma grande dificuldade em fazer, mas nós estamos inclinados para isso. Agora, não adianta a pessoa estar inclinada intelectualmente a fazer o que é bom, se o Espírito Santo não habitar nela e se ela não estiver dependendo de Jesus para a salvação. Então Paulo está dizendo, esta é uma falsa segurança. E muitos hoje estão iludidos com essa falsa segurança a respeito da salvação. Um segundo aspecto que gera essa falsa segurança é a certeza que alguns têm de que a avaliação pessoal que elas estão fazendo de si mesmo é uma avaliação boa. É esse convencimento que as pessoas são boas. Veja, essa é uma das maiores ilusões do ser humano. Porque nós somos capazes de nos convencer que somos bons. E nós não somos. Qualquer pessoa que for honesta consigo mesmo, ela vai terminar todos os dias com o mesmo veredito a respeito dela. Porque pode até que ela tenha vencido a prática e tenha feito coisas boas, mas ainda assim passou pela mente dela coisas más. Ainda que eu tenha vencido uma série de vícios, mas o desejo a respeito deles não pode ser vencido, continua dentro do coração. Eu consegui dizer não para o coração, mas eles estão lá. Então não existe
no homem essa condição de pureza, de santidade, de bondade. Então qualquer pessoa que for honesta consigo mesmo, quando ela tiver que dizer algo a respeito de si, ela vai dizer: Senhor, sê propício a mim, pecador. Porque perto da justiça do Senhor eu não passo de um lixo. Lembra, eu sempre estou citando aqui a oração do fariseu e do publicano. O fariseu disse: Senhor, o Senhor tem visto que a minha justiça tem excedido a justiça dos homens. O Senhor tem visto que eu tenho dividido meus bens com os pobres. O Senhor tem visto que eu tenho comparecido 3 vezes ao templo. O Senhor tem visto que eu tenho orado todos os dias. Me abençoa. Alguns minutos depois chega um publicano, que era taxado como a pior espécie de gente naquela época. Chega o publicano no mesmo lugar e faz uma oração e diz assim: Senhor, sê propício a mim, pecador. Qual a diferença entre os dois? Os dois estavam falando verdades. De fato, o fariseu excedia a justiça dos homens comuns. Só que o fariseu se avaliou pela média da justiça dos homens, e então ele estava acima da média. O publicano se avaliou pela justiça de Deus, e diante da justiça de Deus não adiantava citar absolutamente nada que ele pudesse ter feito. Ele simplesmente disse: Senhor, diante de ti eu não tenho como deixar de ser um pecador, porque tudo que eu faço ainda é lixo perto da santidade da justiça do Senhor. E aí Jesus pergunta: qual oração que foi ouvida? E ele responde, para escândalo e para choque dos seus discípulos: a oração que foi ouvida foi a do publicano. Porque ele não se mediu pela justiça dos homens, mas ele se mediu pela justiça de Deus. E então uma falsa segurança de salvação reside no coração das pessoas que se medem pela justiça dos homens e de fato reconhecem que avançaram. Mas isso não é suficiente, porque a justiça de Deus extrapola com a justiça dos homens. Então, quando eu vou me medir diante de Deus, eu sempre estarei em débito. Por isso que eu preciso da obra de Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos convence a respeito dessas coisas. Então, além de ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, um outro diagnóstico que Paulo faz a respeito da vida daqueles que podem ter segurança, que estão salvos em Cristo Jesus, é o ser guiado pelo Espírito. E gente, essa talvez seja um dos jargões mais equivocados da igreja evangélica do século 20 e 21. Porque as pessoas estão o tempo inteiro dizendo assim: olha, eu tenho que ser, o fulano de tal é guiado pelo Espírito, eu quero ser guiado pelo Espírito, eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ou fulano é guiado pelo Espírito, veja como ele anda. O que significa ser guiado pelo Espírito de Deus? Versículo 12: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma das perguntas mais comuns que pastor ouve, e alguns tentam responder, eu não tento porque eu não tenho condição de responder isso, é: pastor, como que eu faço para saber a vontade de Deus? Aí eu normalmente digo: olha, Deus tem 2 vontades. Existem 2 descrições da vontade de Deus. Uma delas é aquela que nós conhecemos. Ela é a vontade de Deus que foi expressa através de preceitos. Aí Deus diz: o que Deus quer é que vocês sejam santos. É a vontade preceitual de Deus. E quanto a essa, eu digo: vá ler a Bíblia. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. E tem a outra vontade de Deus, que é a vontade do decreto eterno de Deus. Esta vontade é uma vontade oculta. Deus escreveu todos os meus dias, e eles estão contados e determinados por Deus antes que eu nascesse, antes que houvesse mundo. Só que Deus não revelou essa vontade para mim. E se Ele não revelou para mim, eu respondo: olha, se o nome dessa vontade é vontade oculta de Deus, sabe por que você e nem eu sei? É porque não é da minha conta. Porque o que é da minha conta, Deus escreveu na Bíblia, e nem isso eu quero ver. O que é da minha conta, eu não me preocupo. Vocês já observaram que normalmente a gente está sempre preocupado com aquilo que não é da nossa conta? O que é responsabilidade nossa, a gente não se preocupa.
Eu falo, você não tem que se preocupar com a vontade oculta de Deus. Você tem que se preocupar com a vontade preceitual de Deus. A vontade de Deus que foi revelada. Porque a vontade oculta é da conta de Deus. Se eu pudesse saber, Deus tinha me revelado. Mas Ele não me revelou porque eu não tenho condição de saber disso. Você já pensou como foi a vida de Jesus Cristo, que sabia absolutamente tudo o que ia acontecer com Ele? Então os fariseus vinham com a hipocrisia deles antes, e Jesus já estava chorando de tristeza de saber que aqueles homens não estavam nem aí para o que Ele ia falar. Eles estavam ali apenas para observar, para julgar, para condenar o que Ele estava fazendo. Você já imaginou como foi a vida do Filho de Deus curando gente que Ele sabia que ia gritar: crucifica, crucifica, crucifica? Nós não conseguimos conviver nem com as preocupações e as ansiedades naturais da nossa vida sem saber o dia de amanhã. E ainda assim Deus tem que dizer para nós: basta cada dia o seu próprio mal. Você já imaginou se nós soubéssemos 1 hora na frente o que vai acontecer? Que tormento que ia ser a nossa vida. Então, vontade oculta de Deus, aquela que não foi revelada na Bíblia, não é da sua conta, não é da minha conta. Aí você não tem que saber disso. E gente que aparece por aí dizendo revelar a vontade de Deus, tome cuidado, fique longe dessa pessoa, porque nada que essa pessoa tenha para falar com você é bom. Porque se fosse bom, Deus teria revelado para você mesmo. Então é melhor não saber. Isso se for verdade. Então o que significa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Não é com certeza você ouvir Deus soprando no seu ouvido: faz isso, faz aquilo. Não, não é isso. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus significa estar completamente inclinado no coração a fazer as coisas que Deus quer que você faça, reveladas nas Escrituras. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus significa que eu vou colocar a palavra de Deus e os preceitos de Deus como fator determinante, como a palavra última a respeito de todas as coisas que eu vou fazer. E aí, se você é como eu, e eu acredito que seja, você sabe o quanto isso é difícil. E você vai saber que só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Porque quanta coisa nós sabemos e não fazemos. O próprio Senhor Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, nos meus mandamentos, então eu sei que vocês são verdadeiramente meus discípulos, ou minhas testemunhas. Já parou para pensar nisso? Que o grande diagnóstico de alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é permanecer nos mandamentos do Senhor? Se eu perguntasse aqui de bate pronto, quem sabe os 10 mandamentos de cor? Quem ia responder? Quem pode ficar em pé e citá-los? Quer ter garantia a respeito de ser salvo? Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus significa conhecer a palavra e deixar que o Espírito me incline a fazer o que ela me ensina. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver com mágica, não tem nada a ver com sobrenaturalismo desses que a gente vê por aí. Ah, meu filho, olha, eu estava vindo para cá, Deus mostrou um filme na minha frente. Você não pode sair de casa hoje. Isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é adivinhação. E a Bíblia diz que o céu não é dos adivinhos. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é abrir a Bíblia, lê-la e dizer: Deus falou comigo. E hoje Ele me disse que eu tenho que ser obediente. E eu vou obedecê-lo. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a segunda garantia que Paulo mostra nesse texto. Os filhos de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o segundo aspecto do que significa ser adotado. Significa ter a habitação do Espírito Santo de Deus e significa ser guiado pelo Espírito Santo. E por último, nós podemos ter segurança através dessa declaração íntima do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, do nosso espírito, dizendo que somos filhos de Deus. Versículo 15:
Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medo, ansiosos. Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai, ou podemos chamar Deus de Pai. O próprio Espírito, e aqui está falando do Espírito de Deus, testifica ao nosso espírito, ou seja, o sopro de vida que existe dentro de nós, a nossa parte imaterial, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esta é uma convicção que Deus transmite ao meu coração de forma íntima e pessoal. Eu não posso chegar para ninguém aqui e olhar, Levi, você é filho de Deus. Eu não posso. Mas o Espírito Santo pode dentro do Levi dizer, Levi, você é filho de Deus. E nós precisamos ouvir essa voz do Espírito de Deus, porque é esta voz que dá garantia a respeito da minha salvação. Não são minhas obras, porque elas são más. Não são meu nascimento. Olha, Jesus várias vezes debateu com judeus que diziam assim, mas nós somos de Abraão. E Jesus diz para você, vocês são filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo, porque eu falo e vocês não fazem. Jesus diz, vocês são escravos do pecado. E eles diziam, como que nós vamos ser escravos do pecado? Nós temos uma genealogia, nós somos descendentes da aliança. Aí Jesus, não, vocês são escravos do pecado, porque nós somos filhos de quem manda na nossa vida. Se você vive pecando, quem está mandando na sua vida é o diabo. É isso que Jesus está dizendo. Evangelho de João, capítulo 8, você pode ler o versículo 33 até lá no 44. Eu vou citar apenas algumas partes deles. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e vocês querem satisfazer-lhes os seus desejos. Sabe para quem que Jesus disse isso? Para alguns sacerdotes e alguns escribas. Ou se fosse hoje, Jesus disse isso para os pastores da igreja de Jerusalém. Para os pastores e para os presbíteros da igreja. Vocês são do diabo, porque vocês querem fazer aquilo que é do diabo. O que significa o Espírito Santo testificar no meu coração que eu sou filho de Deus? Significa que eu não só posso chamar Deus de Pai, como Jesus me ensina na oração, que nós citamos sempre aqui no domingo pela manhã, quando ele começa a oração dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Jesus chamava Deus de Pai porque ele de fato era filho. E ele nos convidou a chamar Deus de Pai porque ele nos adota dentro da família do Pai. E chamar Deus de Pai não significa chegar arrogantemente e com a cara de pau diante de Deus falar, papai. Normalmente quando um filho quer alguma coisa do pai, o pai vira papai imediatamente, papai. Aí nós quer pedir alguma coisa. Quando não quer pedir nada, pai. Quando quer pedir uma coisa, papai. Paulo não está dizendo que nós viramos caras de pau. Nós chegamos cheios de pecado, lá com a vida toda torta. Papai. Não. Significa que o Espírito Santo nos convence de que o relacionamento que nós temos com Deus não é relacionamento de um Deus irado, um Deus deísta, distante, e nós criaturas que estamos aqui tremendo diante desse Deus, com medo que Ele tome alguma decisão que nos penalize, como os gregos tinham um relacionamento com os deuses da sua mitologia. Não, Jesus está mostrando, não, vocês são adotados. A ideia de adoção não era comum entre os judeus não tinham esse princípio da adoção. A ideia da adoção era comum entre os romanos. E então Jesus usa essa terminologia, e depois o apóstolo Paulo se aproveita disso também no seu ensino, para mostrar o que? Jesus, a obra que Ele realizou na cruz do Calvário, nos deu a condição de sermos aceitos na família de Deus, e nós que não podíamos chamar Deus de Pai, agora nós podemos, e respeitosamente nós chamamos Deus de Pai, e nós sabemos que Deus vai nos responder como Ele responde ao seu próprio Filho. E então eu estou disposto a fazer as coisas que Deus me manda fazer, porque Ele é meu Pai. E então Deus me acolhe, porque Ele é o meu Pai e eu sou o seu filho. Filho adotivo, através da obra de Jesus Cristo.
Então a filiação é a maior de todas as garantias que eu tenho. Poder chamar Jesus de Pai significa que eu estou salvo. Agora, existem muitas pessoas que chamam Jesus de Pai, mesmo sem ter o testemunho do Espírito dentro delas. Mas o primeiro diagnóstico que elas não são filhos é que elas não amam o seu pai. E eu sei, falando de família, isso é algo delicado, mas a gente conhece pai, o pai sabe do amor do filho através da maneira que o filho se comporta diante do pai. E nós que somos pais sabemos disso. Nós sabemos do amor dos nossos filhos através da maneira que eles se comportam diante de nós. E assim também Deus sabe do nosso amor, não só pela sua onisciência, mas também pela maneira como nós nos comportamos diante dele. Tem muita gente que diz pai, pai, e não é filho. E aí o Senhor Jesus, um dos textos que nós usamos também aqui na semana passada, Mateus capítulo 24, depois capítulo 25, quando aparece o grande julgamento, as pessoas que forem condenadas ao inferno, algumas delas vão chegar diante do trono e vão dizer assim: mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo, nós expulsamos os demônios, nós fizemos essas coisas. E Jesus vai dizer para eles o quê? Apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. E o conhecer ali não é o conhecimento teórico, não é o conhecimento de vista. O conhecer ali é uma relação de amor. Olha, eu não tenho intimidade com vocês. Vocês não são da minha família. De novo, a falsa ideia de que somos filhos de Deus, quando na verdade não somos. Nós não podemos entrar na família de Deus a não ser que Deus nos coloque nela. Não é nascimento biológico, mas é o nascimento debaixo da graça, pela misericórdia de Deus. Quando nós oramos e chamamos Deus de Pai, é porque agora de fato Ele é nosso Pai. Fomos adotados em sua família. Nós temos um grande privilégio. E o Espírito Santo testemunha dentro do nosso coração que somos filhos. Em última análise, a nossa certeza de salvação não é uma dedução lógica, teológica, lógica, racional, que salta dentro da nossa teologia. Não. Nossa garantia de filiação certamente está baseada no cuidado de Deus conosco e no comportamento cuidadoso que nós temos diante de Deus. A garantia final vem com o testemunho do Espírito Santo, que dentro do meu coração diz que eu sou filho de Deus. Eu tenho que terminar dizendo: você está certificado a respeito da sua salvação? O capítulo 8 da carta aos Romanos só fala sobre isso. Você tem certeza? Você precisa da habitação do Espírito. Você precisa de ser guiado pelo Espírito. Você precisa da adoção do Senhor. Se a sua garantia a respeito da salvação está fundamentada em qualquer outra coisa diferente disso, essa garantia sua é falsa. E é por isso que nós vivemos pela graça e não pelas nossas obras. Porque pelas nossas obras nós estaríamos completamente perdidos. Então não se fie, não tenha a sua segurança, a sua fé para com Deus montada em cima de obras, mas que a sua fé para com Deus, a sua religião, esteja fundamentada em Cristo Jesus. Ontem na nossa classe de doutrina aqui eu falava, as pessoas, elas são rápidas e elas não negam, quando elas vão construir um templo, que elas precisam colocar lá um caixote com uma Bíblia, com inário, e chama isso de pedra fundamental. Nós sabemos que na construção de um templo nós precisamos de uma pedra fundamental. Infelizmente na construção da vida nem sempre a gente lembra disso. E às vezes nós queremos salvação meritória. E nós precisamos lembrar que a pedra fundamental da nossa vida com Deus tem um nome próprio. E o nome é Jesus. Todas as minhas garantias têm que ser colocadas sob Cristo.
sobre Cristo. Ele é o fundamento. Ele é o grande fundamento de tudo que nós construímos a partir dele. Se não for assim, nós estamos perdidos. Que Deus nos abençoe, que você sinta a habitação do Espírito, seja inclinado a fazer a vontade de Deus, e que o Espírito Santo de Deus testifique ao seu coração que você é filho de Deus. Ore, peça para Deus: Senhor, eu quero ouvir a voz do teu Espírito, eu quero ouvir esse testemunho, eu quero poder te chamar de Pai, não para simplesmente citar decorada a oração do Pai Nosso, mas eu quero te chamar de Pai, com a mesma convicção que o Senhor é meu Pai, com a convicção que eu tenho a respeito do meu Pai biológico. É assim que nós temos que nos relacionar com Deus. Esta é a verdadeira segurança do cristão.